Abra sua Bíblia comigo, irmão, em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, verso 10. Quem achou, diga amém. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quero dizer que você pode ser fortalecido no Senhor. E você pode ser fortalecido na força do seu poder. Quantos querem receber essa graça de Deus? Ele vai ensinar como. Verso 11. Revesti-vos, note que é algo que você faz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga, resistir no dia mau. E é interessante que ele diz assim: e depois de terdes vencido tudo. Olha que interessante. Aqui nós estamos terminando o livro de Efésios, que é o Apocalipse de Paulo. O que Apocalipse foi para João, Efésios foi para Paulo. Esse livro é profético, do começo ao fim. E ele começa aqui dizendo: seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder, tomando toda a armadura de Deus, para que você vença as ciladas. Queridas, senta de cá, ó. Belkis, senta de cá, por favor, please. De cá. Para que vocês possam vencer as ciladas do diabo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o verso 13, quando diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Então esse texto está repleto de verdades fantásticas. E aqui está dizendo que você vai vencer tudo. Mas você não vai apenas vencer tudo, você vai permanecer inabalável. Não existe guerra, não existe batalha, não existe pressão que possa levar a sua fé a um lugar em que ela é dissolvida, em que ela é esvairida. A fé não tem um ponto de ebulição. A fé não tem um ponto de dissolução. A fé, ela é tão rocha quanto o próprio Deus é. Fé é um pedaço de Deus funcionando em você. Fé é o próprio respirar de Deus em você. Fé é o que você é na sua natureza espiritual. Fé é quem você é. Mais do que o que você tem, ainda que nós temos. Fé é mais do que ter, fé é ser. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou fé. Eu sei que isso soa diferente. Os hispanos não vão entender o que eu vou dizer agora, mas nós vamos entender. Isso soa esquisito, porque para os espanhóis esquisito é a mulher grávida, né? Mas para nós não. Eu sei que isso soa esquisito, mas a verdade é que você é fé. E quando você consegue se desvencilhar da operação da carne e liberar a operação do Espírito,
Você entra no lugar onde nada é impossível para você. Jesus disse: tudo é 50%? 60%? 70%? 80%? 90%? 99%? Não. Tudo é possível que crê. Você não está passando uma situação em que você precise recuar. Você não está passando uma provação em que você precise desistir. Você não está passando um problema que já não foi resolvido na cruz, que já não está resolvido dentro do seu espírito. Meu irmão, você é a resposta para os seus problemas. Assim como você foi a causa deles, você é a resposta para eles. Estava conversando com uma irmã agora há pouco, e ela estava com uma questão diante de Deus. Eu falei: sabe onde é que está essa bênção? Falei para ela: essa situação, eu disse, está dentro de você. Porque quem crê em mim, diz o Senhor, do seu interior, do seu interior, do seu interior, do seu interior, do seu espírito, do seu coração, da sua fé, fluirão rios de água viva. Paulo, entendendo isso, ele disse: a letra mata, mas o espírito, ali espírito é espírito humano, não é o espírito de Deus. A letra, ela mata. Ou seja, se você caminhar na lei, você vai estar cada vez mais morto. Se você caminhar no seu esforço próprio, você vai estar cada vez mais frustrado. Mas se você andar por fé, o seu espírito sempre vai estar recriando, criando, liberando tudo aquilo que você recebeu de Deus ao ouvi-lo. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Porém, Paulo faz uma colocação aqui muito interessante. Paulo fala do dia mau. Acho que todos nós não queríamos que esse versículo estivesse aqui, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Levanta a sua mão e grita comigo bem forte: eu posso resistir no dia mau. Eu posso resistir no dia mau. Note, você não vai resistir à doença. A doença já foi resolvida na cruz. Você não vai resistir ao pecado. O pecado já foi vencido na cruz. Você não vai resistir à pobreza e à miséria. Isso já foi resolvido na cruz. Você não vai resistir nada que não foi resolvido na cruz. Você vai resistir no dia. Resistir como? Resistir, ou melhor, continuar crendo, independente de um céu ameno ou um céu fechado, independente do monte ou independente do vale, independente da tempestade ou independente da brisa. Deus vai te ensinar a navegar em qualquer circunstância. Agora, querido, olha para mim. Eu disse, Deus vai te ensinar a navegar em qualquer circunstância. Cada um aqui tem uma guerra. Cada um aqui tem uma prova. Cada um aqui tem seus desafios. Mas o Espírito que opera a fé em mim é o mesmo Espírito que opera a fé em você. A questão é que nós queremos receber o que eu estou falando numa reunião como essa. Queremos que alguém ponha a mão na nossa cabeça. Queremos receber isso de um livro que vamos ler. Queremos receber isso de um gabinete pastoral, de um aconselhamento. E Paulo aqui está se referindo a um nível onde o que você vai receber não tem nada a ver com você e o pastor, você e a pastora, você e ninguém. É um caso seu com Deus.
Homem nenhum me ensinou a permanecer firme em toda e qualquer circunstância. Homem nenhum me ensinou isso. Sim, eu pude ser inspirado ao olhar para certos homens de Deus, mulheres de Deus. Eu pude ser despertado, eu pude ser desafiado. Mas quando eu estou diante da minha tempestade, quem pode me ensinar alguma coisa? É até difícil você conversar com certas pessoas, porque elas não vão te entender. Algumas vão chorar com você, outras vão rir de você, outras dirão, já vem ele com a mesma conversa. Uns vão ter pena de você, outros vão orar. Eu não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de um lugar no Espírito, em que, independente de monte ou vale, a constância da palavra permanece na sua vida. Levanta sua mão e diga isso bem forte comigo. Há um lugar no Espírito, onde independente de monte ou vale, a constância da minha fé permanece, e independente das circunstâncias, eu aprendo a viver na minha fé, eu aprendo a viver no meu Espírito, eu aprendo a viver no Espírito. Mais forte, igreja. E se eu aprendo a viver no Espírito, não importa a circunstância, eu estou no Espírito. Aleluia! Não importa a circunstância. Não importa se a minha esposa está rindo ou não para mim. Não importa se a minha conta bancária está positiva ou negativa. Não importa se o meu ministério... Não importa! Eu deixei de buscar a solução no homem. Eu permiti que as expectativas da minha carne morressem. Eu joguei fora as tábuas da lei. E mesmo com tantas falhas, eu passei pela porta da graça. E eu recebi uma armadura. E aqui diz que é a armadura de Deus. Sabe por que você vence? Porque não é a sua armadura. Não são seus métodos, não é a sua ideia, não é a sua maneira de fazer. Você vence porque a armadura é de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, pare de tentar solucionar do seu jeito. Dá uma sacudidinha nele e fala assim, esqueça das suas boas ideias. Boas ideias não movem o reino dos céus. Boas ideias movem o reino natural, movem o reino físico. O que libera o céu é fé. É aquele comportamento segundo o que Deus falou comigo. Mas não é uma boa ideia. Eu lembro quando Pedro estava no Monte da Transfiguração com o Senhor, e veio Moisés, e veio Elias, estavam ali, Jesus transfigurado, e Pedro, Tiago e João ali esbabacados, vendo aquilo, aquela glória, aquela unção, né? Aquele episódio foi chamado o Monte da Transfiguração. Tudo que Jesus era por dentro, apareceu por fora. Seu rosto brilhava como o sol, suas vestes se tornaram brancas, alvejar, brilhavam suas vestes. Veio Moisés, veio Elias, e Pedro teve uma boa ideia. Olha que você pode estar debaixo da maior glória e estar operando na carne sem saber. Olha que você pode estar debaixo da maior glória, operando na carne sem saber. Pedro disse, Senhor, façamos aqui 3 tendas. Olha que ideia maravilhosa. Se você analisar na lógica, maravilhosa. E ele nem pensou neles.
Pedro, Tiago e João. Ele pensou nos três. Uma será tua, outra será de Moisés e outra será de Elias. Bora fazer 3 tendas. Eu acho que ele estava sentindo assim: eu tive uma segunda grande revelação. Aí é interessante que naquele momento em que Pedro estava tentando ensinar Deus, naquele momento em que Pedro estava aconselhando Jesus, deixa eu dar uma palavra, irmão, para de aconselhar Jesus. Você acabou de chegar nesse planeta, rapaz. Quando você tem 20, 30, 40, 50, você acabou de chegar nesse planeta. O próprio tempo é uma fissura na eternidade. E a própria eternidade é uma fissura diante de Deus. Deus é o Pai da eternidade. O tempo em relação à eternidade é algo incomparável. E a eternidade em relação ao próprio Deus é incomparável. Deus é maior do que a eternidade. E ele chega para Jesus: vamos fazer 3 tendas. Então você precisa entender que tudo que nasce da sua carne precisa morrer. Tudo que brota da sua mente, tudo que brota de um programa emocional errado, muitas vezes as lutas, e por falta de maturidade no espírito, começam a programar nossas emoções de maneira errada. E emoções programadas de maneira errada produzem o que Paulo chamou em 2 Coríntios 10, fortalezas, sofismas. Por mais que você tente crer, por mais que você tente andar, por mais que você tente avançar, você está chocando ali com aquela emoção programada de maneira errada. Então pega essa tua boa ideia e põe fogo, né? Pegando o teu irmão assim forte: você tem tido boas ideias a respeito das suas lutas? Sacode ele e pergunta assim: qual é a próxima estratégia que você vai usar? Dá uma sacudida do seu irmão, pergunta para ele: qual é a próxima ideia, hein? Aí a Bíblia diz que uma nuvem os cobriu. Olha como o Pai é amoroso, irmãos. Olha como o Pai é Pai. Olha como o Pai é bom. Olha como o Pai, mesmo vendo você andar na carne, trará a resposta do Espírito. Olha como Ele é maravilhoso. Uma nuvem os cobriu e o Pai respondeu o questionamento de Pedro. O Pai parou a conversa de Jesus com Elias e Moisés. O Pai entrou na conversa. Jesus se cala, Moisés se cala, Elias se cala. E o Pai responde a Pedro: este é o meu filho amado. A ele ouvi. Fala assim comigo: diga um pouquinho assim mais forte: o segredo não é Moisés, nem Elias. Quem é seu Moisés e seu Elias? Os segredos são eles não, meu irmão. Fala assim comigo bem forte: o segredo é um só: aprender a ouvir Deus. Ouvir Deus é ter a resposta. Ouvir Deus é ter o milagre. Ouvir Deus é ter a fé. Ouvir Deus é ter portas abertas. Ouvir Deus é ter a própria vitória operante no meu espírito, na minha alma. Ouvir Deus. Por isso, quando Paulo termina de nos ensinar sobre a armadura de Deus, olha o capítulo 6, versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns dardos
Podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão, não permita que nenhuma fagulha do inferno permaneça na sua vida. Apaga esse negócio aí. Você vai abraçar quem você não quer abraçar. Você vai beijar quem você não quer beijar. Você vai ofertar na vida de quem não merece. Você vai presentear aquele que você queria dar um bem no meio do nariz. Você não vai manifestar o inferno, você vai manifestar o céu. Dardos inflamados não te inflamarão. É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar essa noite. Dardos inflamados não nos inflamarão. Ou seja, nada que aconteça, nada que o inferno jogue contra mim, muda a operação da minha fé. Nenhum movimento das trevas mexe com o posicionamento do meu espírito no que Deus falou comigo. Aí você vai lendo verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o rema de Deus. Aqui não é logos, aqui é rema no original. Verso 18: como é que você usa essa armadura? Como é que você se reveste dessa armadura? Como você funciona nessa armadura? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Note que ele começa a falar: coraça da justiça, capacete da salvação, espada da justiça, espada do Espírito. Ele vai relatando a armadura, relatando. De repente ele para e diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Não é na alma, é no Espírito. Orando em outras línguas. 1 Coríntios 14 diz: porque se eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Que farei, pois? Orarei com entendimento, português, mas também orarei com espírito, línguas sobrenaturais. O ponto é que nós somos expert na armadura de Deus, mas não conhecemos Deus. Conhecemos a armadura de Deus, mas não conhecemos o Deus da armadura. E o segredo não é a armadura, o segredo é Deus. Agora eu estou entendendo porque eu não venci ainda. Exatamente, você focou nas armas, mas nessa noite você vai sair daqui focando em Deus. E Ele vai te guiar em cada momento. Qual arma usar, qual atitude de fé ter, qual passo dar. Você vai entrar num lugar onde a sabedoria do Espírito, ela vai fluir na sua vida. Irmãos, a sabedoria do Espírito, ela é tão simples, mas ela é tão poderosa, que depois que você começa a receber essa sabedoria, você não suporta mais a conversa do homem. Você começa a tomar o suco de laranja da fruta, você não quer tomar tangue mais. É assim mesmo. Você bebeu um suco de uva integral lá do sul, da Serra Gaúcha, você não vai querer mais tomar um suco de uva de saquinho não, meu irmão. O homem tem artificialidade, Deus tem a realidade. Não seja artificial por uma doutrina errada que você creu. Não seja de plástico, porque Deus te fez no Espírito uma tocha viva.
Querido, você não está vendo o que Deus está vendo em você. E eu vou te dizer, você está queimando no Espírito. Você é uma tocha de Deus nessa terra. Você ilumina o reino do Espírito. Você brilha onde você chega. Onde você põe os seus pés, o Senhor põe em cima. Quando você sai, o Senhor sai. Quando você entra, o Senhor entra. Você é portador de Deus. Aleluia! Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então joga as duas mãos para cima e diga: mais do que conhecer a armadura de Deus, eu preciso conhecer o Deus da armadura. Orando, 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 em todo tempo, na mente, na carne, nas doutrinas humanas, nas vãs repetições, nas rezas, não, orando no Espírito Santo. Pastor, mas eu creio no que você está falando. E eu tenho experimentado um nível de vitória na minha vida. Mas eu sei que tem mais. Então vou te mostrar qual é o seu problema. Ó, uma já saiu correndo. Ó. Brincadeira, viu, filhinha? Eu vou te mostrar qual é o seu problema. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero que você repita comigo: orando em todo tempo no Espírito. Todos, por favor. Orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança. Nosso problema está aqui. A gente ora no Espírito, mas por não vigiarmos com toda perseverança, não oramos em todo tempo. Acho que vou precisar ouvir a fita para repetir. Oramos no Espírito, mas por não vigiarmos com toda perseverança, não oramos em todo tempo. Por estarmos carregados de ativismo. O pior deles, o ativismo religioso. A gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo para entrar para um quarto, trancar a porta do quarto. Você, Deus e a Bíblia e mais nada. E ficar ali, pegar a palavra de Deus com tanta fome, com tanta sede. Porque, meu irmão, quando nada mais sobra para você senão a palavra, você atingiu o seu objetivo. Quando nada mais sobra para você a não ser a palavra, você chegou lá. Porque a palavra é o poder criador de tudo que você precisa. E quando você está incorporado, desculpa a expressão, mas ela é certa e é verdadeira. Quando você está incorporado da fé, por ter uma palavra, você vai descobrir que as coisas naturais se tornam estranhas para você, e as coisas espirituais se tornam a sua normalidade. Thank you. Não foi carne nem sangue que te revelou. O que eu falei? Isso. Quando você começa a orar no Espírito,
hora após hora, hora após hora, após hora. Pega um reloginho de cronômetro, hoje eu vou orar 5 horas, assim, 15 minutos ali, meia hora ali, 1 hora ali, no trânsito, tomando banho, andando na rua, na fila do banco, em qualquer lugar, porque é em todo tempo. Se é em todo tempo, é em qualquer lugar. Mas nós limitamos a visitação do Espírito num sensacionalismo religioso. Queremos estar arrepiados. Me mostra na Bíblia. Queremos cair. Onde é que está isso na Bíblia? Sim, houve momentos que pessoas caíram sob o poder de Deus, mas não para falar em línguas. Nós criamos em nossa mente um estereotipo do que é a visitação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, sai dessa, meu irmão. Deus é muito maior. Deus é muito maior do que os seus paradigmas. Deus é muito maior do que a estrutura mental que você tem dele. Deus nem te vê como você se vê. Deus te vê resolvido. Deus te vê no lugar que você crê. Fala forte comigo, igreja. Quando eu creio, eu entro. E se eu entro, é assim que Deus me vê. É assim que o céu te respalda. É assim que os anjos operam na sua vida. Por isso, você tem que ficar liberto da vitória visível. Nossa, pastor, o que é isso? Isso mesmo. Você tem que ficar liberto da vitória visível e se encher da vitória invisível. Porque quando você recebe uma bênção, você foi abençoado. Mas quando você é uma bênção, onde você vai as coisas acontecem. Levanta a sua mão e diga forte comigo: eu posso receber uma bênção, ou eu posso ser uma bênção. O Senhor diz para Abraão: sê tu uma bênção. Eu não sei, de alguns aqui eu sei, mas eu não sei quais são as guerras que a maioria de vocês estão passando. Pessoal que me assiste pela internet agora, não sei. Eu sei que nessa noite há uma unção sendo derramada nesse lugar. E você vai ultrapassar a sua carne. Você vai transcender sua própria mente, emoção e vontade. E você vai começar a operar a sua vida em outro lugar. Eu vou repetir. Você vai ultrapassar a sua carne. Você vai transcender sua mente, suas emoções, sua vontade. E você vai operar a sua vida em outro lugar. Eu vou operar a minha vida em outro lugar. É o lugar chamado feito. É o lugar onde os milagres fluem. É o lugar onde eu falo e as coisas acontecem. É o lugar do sim, sim. Não, não. Quando eu digo sim, o céu brada sim. Quando eu digo não, o céu brada não. Porque a palavra que eu criei me autorizou a ser boca de Deus na terra. Diga assim comigo: a palavra que eu creio me faz boca de Deus na terra. Faz assim com a mão. Naquela jurisdição espiritual, que a palavra te dá uma jurisdição.
Por isso que você vai ter muitas palavras de Deus na sua vida. Abraão, quando foi levar Isaac para o sacrifício, Hebreus capítulo 11 diz que ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. A palavra considerou é a palavra legosomai, que significa juntar peça com peça. Por que Deus olha para mim, por que Deus disse para Abraão sacrificar o seu filho num lugar onde ele teria que viajar 3 dias? Eu vou repetir. Olha para mim. Por que Deus orientou Abraão a sacrificar? Por que não podia sacrificar ali pertinho? Por que ele precisou 3 dias de viagem? Porque Abraão tinha uma imagem dentro dele de um Isaac sacrificado e morto. E Deus queria substituir aquela imagem por um Isaac ressurreto. Ele, por obediência, acordou de madrugada. Você tem que estar sempre com sandália nos pés, lombo cingido e cajado na mão. Pronto para marchar. Pronto para marchar. Pronto para marchar. Pronto para marchar. Abraão, pega teu filho, teu único filho, e oferece para mim. Ele levantou de madrugada. Só que durante a viagem, ele foi se lembrando: peraí, Deus falou isso sobre mim. Deus me mandar embora o meu outro filho, que eu pensava que era o filho da promessa, Ismael. Quando ele falou comigo nessa noite passada, ele disse: pega teu filho, teu único filho. Ele nem considerou Ismael. Você tem que aprender a fazer isso, irmão. Na hora da guerra, você tem que aprender a somar peça com peça, para que a imagem do seu espírito seja substituída pela imagem de Deus. O entendimento humano tem que ser substituído pelo entendimento espiritual. Durante 3 dias, ele foi somando peça com peça. Considerou, pode ir lá no grego pesquisar essa palavra, considerou, legosomai, que vem de lego. De onde vem o lego, juntar as pecinhas. Peraí, Deus falou que eu vou ser pai de nações. Deus mandar Ismael embora. Deus disse que não é Ismael o filho da promessa, é aquele que iria nascer de mim. E Deus falou isso, Deus falou aqui, Deus falou isso. Ouça, olha para mim. Ele chegou a uma conclusão. No final dos 3 dias, ali terminando, Deus vai ressuscitar Isaac. Hebreus capítulo 11. Ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, da onde figuradamente ele o trouxe. Só que tem uma coisa muito interessante aí. Por mais que você cresça na sua fé, Deus vai transcender ela. Pai, eles não ouviram isso, eu vou falar novamente. Por mais que você cresça na sua fé, Deus vai transcender ela. Fala bem forte comigo: juntar as promessas que Deus me deu. Se eu for lembrando as palavras, as profecias, as promessas, o que Ele falou no meu espírito, o que Ele falou comigo na palavra. Fala bem forte: se eu for juntando isso, todo entendimento natural será substituído pelo espiritual. Agora, mesmo que você atinja esse lugar no espírito, você ainda não verá como Deus vê.
porque o máximo que ele conseguiu chegar, Isaac ressuscitará. Tanto é que ele disse para os moços que estavam com ele: olha, fiquem aqui, que eu e o rapaz vamos no monte, e depois de adorarmos, nós voltaremos. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: ele chegou num ponto, Deus vai ressuscitar ele. Ele chegou num ponto, ressurreição, mas na ótica de Deus não haveria nenhuma morte e nenhuma ressurreição. Na ótica de Deus haveria uma provisão. Foi ali que Jeová foi conhecido como Jeová Jireh. Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluia! Com toda intensidade, com toda fé, com toda força de obediência, ele pega o cutelo, levanta para o seu filho deitado no altar, e ele ia abaixar o cutelo, porque ele cria que Deus ia ressuscitar ele das cinzas, porque depois de matar ele ia pôr fogo. Aí Deus falou assim: para. Agora eu sei. Papapá. E Abraão levantou os olhos e viu a provisão. Quando a imagem natural é substituída pela espiritual, você entra num lugar onde você não vê nem o que você pensa, você vê a provisão de Deus. Yes. Então diga assim para o irmão que está ao seu lado: se você estiver numa jornada para Moriá, fica firme. Fala para o teu irmão: se esses 3 dias para você são 3 anos, 5 anos, 10 anos, que importa se você decidiu ir até o fim? Que importa se você decidiu ir até o fim? Sua fé, estou terminando, olha para mim. Sua fé, ela não murmura. Sua fé, ela não te aconselha a retroceder. Sua fé não pega nada que está em Babilônia para dar para você. Porque sua fé, ela é a própria mente de Cristo funcionando no seu espírito. Então ninguém tem desculpa para desistir. Ninguém tem desculpa para recuar. Eu posso permanecer inabalável. Eu posso vencer tudo no dia mau. Porque eu conheci o Deus da armadura. Tomei a armadura de Deus. Orei no Espírito e aprendi com Ele a andar de fé em fé. Eu estou permitindo que Ele transforme o meu coração do natural para o espiritual, e o que eu verei sempre é o seu amor, provendo tudo o que eu preciso. Dá um glória a Deus bem forte, meu irmão. Fala para o irmão que está ao seu lado: permaneça crendo. Sacode o seu irmão e fala: não vá nas desculpas da sua carne. Não ouça o homem,
Não ouça a sua alma ainda não curada. Permaneça na fé, se agarre na fé, se atraque na fé. Ah, mas eu sou falho. A fé é para os falhos. Ah, mas de vez em quando eu peco. A fé é para quem de vez em quando peca. Ah, mas eu tenho certas brechas na minha vida. A fé é para quem tem brecha mesmo. Por isso ela é um dom e não uma conquista. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Aleluia! Levanta a sua mão e grita comigo. Eu sou um homem imperfeito, crendo numa palavra perfeita. Mais forte, igreja. Eu sou um homem que tem fraquezas, crendo numa palavra que não tem derrotas. A fé, ela é tão poderosa que ela te liberta de você mesmo. E você para de olhar para você e põe seus olhos em Cristo. Por isso, estou tentando terminar. Parem de puxar a mensagem do meu espírito, gente. Parem. Vocês estão me atrapalhando a terminar essa palavra. Escuta. Por isso, nós podemos, no meio de qualquer circunstância, escolher continuar. Talvez alguém pela internet está me dizendo assim na sua sala, no seu smartphone, ou talvez alguém aqui, pastor, é porque você não sabe a luta que eu estou passando. E eu responderia para essa pessoa, não venha me falar de lutas não. É porque você não sabe a tribulação. Não vem falar para mim de tribulação não, irmão. Eu não sou nada. Mas eu sei que essa palavra me sustenta. Eu sou um homem cheio de falhas, mas eu sei que essa palavra sempre me dá a vitória. Por isso João diz, essa é a vitória que vence o mundo. A vossa cura, libertação, prosperidade, piriri parará. Não, essa é a vitória que vence, a vossa fé. Pastor, mas simplifica tudo. Então eu vou simplificar. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. Fala para 3 pessoas perto de você, continue. Fala para uma pessoa perto de você, pessoas vão tentar parar você. O diabo nem se fale. O mundo nunca vai concordar com você. Sua carne é sua maior inimiga. E daí? Sua fé transcende isso tudo e vence todo dia.
Eu estou com arroz e ovo do prato. Aleluia! Eu estou com arroz e picanha. Aleluia! Eu estou andando num Fusca velho. Glória a Deus! Eu estou andando numa Mercedes. Aleluia! Essas coisas, grandes ou pequenas, deixam de ser grandes ou pequenas para você. Eu moro no Alphaville, ou eu moro lá na Vila Mauá. Aleluia! Porque eu não moro nem no Alphaville, nem na Mauá. Eu moro em Cristo! Você vai ficar liberto de grandeza das medidas humanas. Por isso, você vai ser cheio de paz. Quem crê, descansa. Quem descansa, recebe paz. Agora olha para mim. Quem recebe paz, reina. Você governa o quanto de paz governa o seu interior. Glória a Deus. O seu governo na terra é proporcional à paz que você anda. Deixa a ansiedade ficar aí não, meu irmão. Deixa o medo ficar aí não, meu irmão. Ah, mas não frutificou ainda. Então é motivo para você começar uma festa. Que festa? A festa da colheita. Pai, eles não entenderam, eu vou falar de novo. Ah, pastor, mas não frutificou ainda. Ótimo. Está na hora de você começar a fazer uma festa. Porque festejar depois é fácil. Festejar depois todo mundo festeja. Eu quero ver você dançar antes. Fala para o teu irmão assim: depois é fácil adorar, louvar, dar testemunho, sair das igrejas pregando. Sacode o seu irmão e fala assim: eu quero ver antes. O Espírito quer nos ensinar sobre a constância de Deus, porque Deus é imutável, nos ensinando a permanecer firmes na fé, independente de que qualquer circunstância. Filipenses 4, Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo disse, eu sei ser honrado e eu sei ser humilhado. Eu sei ter abundância e eu sei o que é escassez. Eu sei o que é ter fome. Aí ele diz assim, todos descontextualizam esse texto, mas é nesse texto que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amados? Você recebe essa palavra? A unção que está aqui hoje é a seguinte: você vai continuar.